Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de agora é para falar um pouquinho para vocês sobre a atividade 2 que a professora falou para vocês lá na apresentação da disciplina. Do que é composta essa atividade, pessoal? É sobre a recomendação de adubação, tá? Como a gente acabou de ver aí no vídeo da aula 2, nos vídeos, né, da aula 2, todo o desenvolvimento da planta, ele se dá em função, né, de adubação, de hormônios, das condições ambientais. Então, a adubação é um dos precursores aí para se ter uma planta de boa qualidade. Então, pessoal, pensando nisso, eu gostaria de relembrá-los de alguns pontos principais de adubação, né? A adubação, pessoal, ela só deve ser feita de acordo com uma análise química, uma prévia análise química da folha e do solo, tá? Não se inicia uma calagem, uma adubação, sem antes você ter em mãos o que seu solo já possui, né, e o que a sua planta já possui, tá? Aí vocês vão perguntar assim, professora, existem diferentes adubações? Sim, tá? Ou seja, eu tenho adubações para diferentes fases de desenvolvimento da planta. Então, a primeira delas, pessoal, é a adubação de plantio. O que a gente tem que tomar cuidado aqui, pessoal? Primeiro, não realizar essa adubação, como eu acabei de falar, se não fizer, tá, a análise do solo. Então, somente após a análise do solo, você vai realizar a adubação de plantio. Pessoal, nessa fase aqui, o calcário, os adubos minerais e orgânicos, eles são colocados nas covas e misturados. Muito cuidado que antes de fazer o transplantio das mudas, esses materiais, né, esses adubos, eles precisam estar bem misturados para se evitar a salinidade com o cloreto de potássio e também toxicidade do boro. Uma coisa que é muito importante também, pessoal, é reduzir a quantidade desse boro se você tiver áreas arenosas, tá? O que acontece quando essa muda pega? Aí, sim, lembra que eu falei para vocês sobre a quantidade de nitrogênio? Pessoal, a quantidade são 4 gramas de nitrogênio por cova. É bem pouquinho, tá? São baixas concentrações para que você não estresse a planta. E aí você vai repetir essa aplicação em intervalos de mais ou menos 30 dias até o final do período chuvoso, ok? Utilizando adubo nitrogenado em torno sempre da planta. Pessoal, uma outra adubação que a gente faz é a adubação para formação, tá? Elas devem ser feitas, né, iniciadas no segundo ano agrícola, ou seja, no primeiro ano após, né, pós-plantio. E como se faz, pessoal? A gente aplica esse nitrogênio agora um pouquinho mais, então são 8 gramas de nitrogênio por cova, e aí a gente espaça um pouquinho mais as aplicações, então são intervalos de 45 dias, tá? Também no período de setembro a março, que são considerados os períodos chuvosos. Pessoal, a gente vai repetir a adubação aqui, no caso potássica, e a gente vai parcelar com esse nitrogênio, tá ok? Pessoal, o adubo, lembrem-se sempre de colocá-lo em cobertura em volta das plantas, tá bom? A terceira adubação que a gente tem é a adubação de produção, tá? Ela deve ser feita, pessoal, no segundo ano pós-plantio, tá? E o que eu sigo nessa adubação?
Eu sigo, pessoal, a produtividade esperada para aquela determinada cultura em função, pessoal, primeiro que eu vou fazer, lembra que eu falei para vocês, nada é feito sem uma análise, e nesse caso a análise que conta é a análise das folhas, tá? De nitrogênio presente nas folhas. Os teores, por exemplo, de fósforo, potássio, boro, manganês e zinco, são revelados também numa análise, porém não é a análise da folha, e sim na análise do solo, portanto vocês vão ter que amostrar também nessa parte, nessa fase, perdão. A análise foliar, pessoal, ela reavalia na realidade o nitrogênio. Então, é na folha, é no nitrogênio que a gente consegue computar, né, na folha, é a quantidade que está ali que vai indicar o quanto você ainda precisa colocar ali no solo para que a sua planta tenha uma boa produção e consiga chegar no potencial genético da planta, tudo bem? Pessoal, o enxofre também se faz extremamente necessário e também vai ser aplicado nas parcelas de nitrogênio, tá? Aqui também se acrescenta boro, manganês e zinco, de acordo com a análise do solo. Bom, pessoal, a adubação de produção, então, a gente faz o que? Uma única aplicação do potássio, do fósforo, do enxofre, do boro, do manganês e do zinco, tá? Esses 5 elementos eu faço uma única adubação, tá? Bem no início das chuvas. Agora, o potássio eu aplico 2 vezes ou mais, tá? E aí, como que eu vou fazer esse parcelamento, pessoal? Eu vou aplicar de 3 a 4 vezes e vou realizar a aplicação na superfície do solo, igual a gente viu ali atrás, ao redor de toda a planta e sob a copa, tá? Os solos arenosos, eles vão precisar de mais aplicações, tudo bem? Bom, pessoal, o zinco e o manganês, eles não podem ser esquecidos de jeito nenhum, tá? Professora, mas são micronutrientes, não tem tanta necessidade. Tem sim. Aqui tem algumas fotos, pessoal, de essa aqui que está logo aqui em cima. Ela é uma planta que está deficiente em zinco, então vocês podem ver aí, pessoal, que isso vai afetar totalmente a fotossíntese, tá? E, portanto, comprometer a produção. Bom, de zinco também causa clorose, então o que a gente vai ter é um comprometimento sempre da fotossíntese, que é o que leva a energia para a planta poder se desenvolver, florescer, crescer frutos e tudo mais. Bom, pessoal, a adubação, então, do café, ela é feita em 3 etapas, como a gente viu, né? E o que eu quero, então, que vocês desenvolvam aí na casa de vocês? Vocês vão relembrar um pouquinho do que o professor Tiago já passou para vocês em sala, que é a parte de recomendação, tá? Ele deu lá em fertilidade do solo, alguns professores também já passaram por recomendações, então eu vou querer que vocês relembrem um pouquinho. Pessoal, vocês vão montar uma tabela de recomendação de plantio e uma tabela de recomendação de produção, tá? Seguindo quem, professora? Seguindo o boletim 100. Claro, pessoal, vou deixar as tabelas para vocês aí, né, no material escrito para vocês. Fiquem tranquilos. A única coisa que eu gostaria de explicar para vocês antes é aqui, ó, essa tabela. Então, ó, vocês vão elaborar tanto a recomendação de plantio quanto de produção de acordo com essa tabela que vocês estão vendo aqui. Aqui, na parte superior, pessoal, o que nós temos?
Aqui na parte superior, a análise do solo, tá? Então, a análise do solo, tanto para o talhão que vai ser feito plantio, como aqui a análise à direita, né? Eu tenho a análise do talhão de produção, ok? Pessoal, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão, a partir dessa tabela e seguindo uma produtividade esperada de 50 sacas por hectare, ajudar então esse produtor a fazer tanto o plantio quanto a produção, tá? Claro, pessoal, durante a semana, quem ficar com dúvida, que não conseguir, professora, não consigo, não lembro, vamos passar um vídeo aí para vocês, tá bom? Eu quero que vocês vão anotando aí as dúvidas. Ah, professora, eu não lembro mexer no boletim 100. Eu não sei o que indica aquelas tabelas, eu não sei o que fazer. Então, postem lá no WhatsApp ou me mandem no monitoria@cpasaocarlos.com.br que a gente vai sanando essas dúvidas e relembrando um pouquinho do que o professor Thiago já avisou vocês, tudo bem? Pessoal, essa então é a nossa atividade e nós vamos postá-las no WhatsApp da turma de vocês, tá? Então vai ser uma foto, pessoal, que vocês vão mandar da tabela, podem mandar tudo junto, tabela de plantio com a de produção, tá? Então façam aí, ó, que nem essa tabelinha que tá aí, é uma só, vocês separam em colunas, tá bom? Pessoal, um super beijo para vocês e eu espero que vocês gostem desse desafio, porque vai fazer vocês relembrarem muitos pontos principais aí do curso de vocês, tá bom? Até breve e aguardo vocês na nossa próxima aula, tá bom? Um abração!